Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai estejam com você, rádio ouvinte, com toda a sua família. Respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente. E dentro da organização na qual te complazes, viverás com os gênios que invocas. Se te detens no repouso, poderás adquiri-lo em todos os tons e matizes. E se te fixares no trabalho, encontrarás 1000 recursos diferentes de servir. Fragmentos da mensagem Contempla Mais Longe, extraída do livro Pão Nosso, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Com ela iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, trazendo também informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Bom dia a todos, que Deus nosso Pai e o Mestre Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de luz e de paz. A mensagem de hoje tem o título Deus Primeiro, e uma mensagem ditada pelo Espírito Emmanuel no livro Caminho Espírita, psicografia de Chico Xavier. Caminharás muitas vezes no mundo à maneira de barco no oceano revolto, sob a ameaça de sossobro a cada momento. Entretanto, pensa em Deus primeiro e encontrarás o equilíbrio que reina inviolável no seio dos elementos. Se a natureza parece descer a desordem, prenunciando catástrofe, não permitas que a tua palavra se converta em agente da morte. Fala em Deus primeiro. Antes das destruições que hoje atribulam a humanidade, outras destruições ocorreram ontem, mas Deus plantou em silêncio novas cidades e novos campos, onde a ventania da transformação instalara o deserto. Se os profetas da calamidade e da negação anunciarem o fim do mundo, traçando quadros de aflição e terror, crê em Deus primeiro, recordando que ainda mesmo da cova pequenina, em que a semente minúscula é sepultada, o Senhor faz nascer a graça do perfume e a beleza da cor, a abastança da seiva e a alegria do pão. Se a dor te constringe o peito em forma de angústia ou abandono, tristeza ou enfermidade, recorre a Deus primeiro. Ele será teu refúgio na tempestade, companheiro na solidão, esperança nas lágrimas, remédio no sofrimento. Diante de toda provação e à frente dos próprios erros, busca Deus primeiro. Ele que mantém as estrelas no espaço e alimenta os vermes no abismo, ser-nos-á sustento e consolo, nesse ou naquele problema, quanto nessa ou naquela dificuldade. Confia em Deus primeiro e sentirás que a nossa própria vida é uma bênção de luz, para sempre guardada nos braços do amor eterno. Espiritismo em Marcha. Agenda. Seminário Cartas de Paulo. Tema central, Carta aos Romanos. É um seminário que ocorrerá no dia 31 de agosto, de 8 às 18 horas, no Recife, no Centro de Eventos MV Empresarial, na Avenida Presidente Dutra 290, na Imbiribeira. É um evento organizado pela ONG Caminho do Bem e trará palestrantes bem conhecidos no movimento espírita, principalmente de Minas Gerais, que serão Rafael Lavarini, Vitor Hugo
e Gustavo Silveira. Também terá participação de César Perry, de São Paulo. O evento tem uma entrada de R$50. Maiores informações através do telefone pelo WhatsApp DDD 81 98206 6099. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas pelos inimigos do Espiritismo. Continuação. A perseguição é o batismo de toda ideia nova, grande e justa, e cresce com a magnitude e a importância da ideia. O furor e o desabrimento dos seus inimigos são proporcionais ao temor que ela lhes inspira. Tal a razão porque o cristianismo foi perseguido outrora e porque o espiritismo o é hoje, com a diferença, todavia, de que aquele o foi pelos pagãos, enquanto o segundo o é pelos cristãos. Passou o tempo das perseguições sangrentas, é exato. Contudo, se já não matam o corpo, torturam a alma, atacam-na até nos seus mais íntimos sentimentos, nas suas mais caras afeições. Lança-se a desunião. Nas famílias, exercita-se a mãe contra a filha, a mulher contra o marido. Investe-se mesmo contra o corpo, agravando-se-lhe as necessidades materiais, tirando-se-lhe o ganha-pão para reduzir pela fome o crente. Espíritas, não vos aflijais com os golpes que vos desfiram, pois eles provam que estais com a verdade. Se assim não fosse, deixar-vos-iam tranquilos e não vos procurariam ferir. Constitui uma prova para a vossa fé, porquanto é pela vossa coragem, pela vossa resignação e pela vossa paciência que Deus vos conhecerá entre os seus servidores fiéis, a cuja contagem Ele hoje procede para dar a cada um a parte que lhe toca, segundo suas obras. A exemplo dos primeiros cristãos, carregai com altivez a vossa cruz. Crede na palavra do Cristo, que disse: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, que deles é o reino dos céus. Não temais os que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Ele também disse: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos fazem mal, e orai pelos que vos perseguem. Mostrai que sois seus verdadeiros discípulos, e que a vossa doutrina é boa, fazendo o que ele disse e fez. A perseguição pouco durará. Aguardai com paciência o romper da aurora, pois que já rutila no horizonte a estrela d'alva. Prece. Senhor, tu nos dissestes pela boca de Jesus, o teu Messias: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça. Perdoai aos vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E ele próprio nos deu o exemplo, orando pelos seus algozes. Seguindo esse exemplo, meu Deus, imploramos a tua misericórdia para os que desprezam os teus sacratíssimos preceitos, únicos capazes de facultar a paz neste mundo e no outro. Como Cristo, também nós te dizemos: perdoai-lhes, Pai, que eles não sabem o que fazem. Dai-nos forças para suportar com paciência e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, seus escárnios e injúrias, calúnias e perseguições, isentando-nos de toda a ideia de represálias, visto que para todos soará
a hora da tua justiça, hora que esperamos, submissos à tua vontade. Onde encontrar uma instituição espírita? Fraternidade Espírita Emmanuel, localizado na rua Deputado Torres Galvão, número 379, bairro Salgado, próximo à Policlínica. Reuniões públicas, quartas às 20 horas. GEGAD, Grupo Espírita Gabriel Delane, localizado na rua Antônio Menino, número 203, bairro Divinópolis, próximo ao convento. Reuniões públicas, terças às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão 875. Como se pode definir a justiça? Resposta dos Espíritos. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Questão 875, letra A. Que é o que determina esses direitos? Resposta dos Espíritos. Duas coisas: a lei humana e a lei natural. Tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos mutáveis com o progresso das luzes. Vede-se hoje as vossas leis, aliás, imperfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Entretanto, esses direitos antiquados que agora se vos afiguram monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Nem sempre, pois, acorde com a justiça o direito que os homens prescrevem. Demais, este direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que, na vida particular, há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência. O Espiritismo na Bíblia. No Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 23, lemos: E despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar, à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Comentários de Emmanuel sobre essa passagem bíblica encontra-se na mensagem Esforço e Oração, trazida a nós através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier e que se encontra no livro Caminho, Verdade e Vida. Ele assim nos escreveu: de vez em quando surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços da oração. Nesse particular, entretanto, o mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características de suas atividades divinas. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Despedida a multidão, terminado o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar à parte, comungando com o Pai na oração solitária e sublime. Se alguém permanece na Terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto nas expressões evolutivas, pelo trabalho que foi convocado a fazer, e pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Esforço e prece completam-se no todo da atividade espiritual. A criatura que apenas trabalhasse sem método e sem descanso
acabaria desesperada, em horrível secura do coração. Aquela que apenas se mantivesse genuflexa estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. A oração ilumina o trabalho, e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo, mas nunca cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo. Onde encontrar uma instituição espírita? Seara Espírita Maria de Nazaré, Rua Sertânia, número 196, bairro Boa Vista 2. Reuniões públicas, quartas às 8 horas da noite. Centro Espírita Lar de Jesus, localizado na Terceira Travessa Clara Nunes, 132, rua por trás do Colégio Jesuína, bairro São João da Escócia. Reuniões públicas, domingos, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos aqui, rádio ouvinte, na segunda parte do programa, direcionado a perguntas e respostas com os temas que abordamos nesta manhã. Lembrando aí nesse importante evento que ocorrerá no Recife no dia 31 de agosto, que será o evento Seminário Cartas de Paulo, com o tema central Carta aos Romanos. Lembramos que o telefone para aquisição do ingresso é através do DDD 81 8206 6099. É o telefone com WhatsApp da ONG Caminho do Bem. É ela que está organizando esse evento, que ocorrerá no sábado, como dissemos, 31 de agosto, de 8 horas da manhã às 18 horas. E terá os palestrantes bem conhecidos no movimento espírita. De Minas virá Rafael Lavarini, Vitor Hugo e César e Gustavo Oliveira. Já de São Paulo será César Perry. Esse evento terá um investimento de R$50. Aqueles que desejarem ir, procurem adquirir os ingressos o quanto antes, porque é muito provável que até o dia do evento não haja mais ingressos à venda. Vamos então para a primeira questão com os temas que foram abordados nesta manhã. O que Emmanuel se refere na expressão viverás com os gentios que invocas? Com os gênios que invocam. Com os gênios. Retificando. Realmente, Emmanuel, na mensagem de abertura do programa, a mensagem intitulada Contempla Mais Longe, faz parte do livro Pão Nosso essa mensagem. E ele diz a nós o seguinte, que de acordo com aquilo que alimentamos na nossa própria mente, em termos de sintonia, esse alimento representará combustível. Esses pensamentos significarão alimento para os gênios. Os gênios são os espíritos que invocamos. Aqui é interessante frisar essa grande advertência de Emmanuel. É que aquilo que faz parte habitual da nossa maneira de pensar representa uma verdadeira invocação, um verdadeiro chamamento para espíritos que sintonizam com o teor desses pensamentos habituais nossos. Essa mensagem contempla mais longe. Emmanuel ainda vai mais longe um pouco, porque ele diz assim: respirarás na zona superior ou inferior
torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente. Quando ele usa o verbo respirar, em respirarás, é no sentido que estaremos absorvendo as energias com as quais alimentamos o próprio pensamento. Só que com uma consequência. Dependendo da qualidade desses pensamentos, esse ar que estaremos respirando terá características torturadas, infelizes ou tranquilas. Vai depender do direcionamento que estejamos dando a essa qualidade do alimento que a nossa mente fixa nas criações mentais. Ele ainda nos diz, Emmanuel, se te detens no repouso, se tu gosta muito de descansar, aqui Emmanuel coloca de uma forma enfática, é o repouso associado à preguiça, porque ele diz assim: se te detens no repouso, poderás adquiri-lo em todos os tons e matizes. Aquilo para o qual nós gastemos maior atenção, a nossa mente criará diversificação e padrões de sintonia, as quais estaremos nos fixando. Por isso ele diz em seguida: e se te fixares no trabalho, encontrarás 1000 recursos diferentes de servir. Então, que estejamos atentos na qualidade dos pensamentos que habitualmente elaboramos ao longo do dia. Ao darmos a direção da atividade no bem, da busca das reflexões positivas, salutares, nós estaremos respirando, inclusive, energias saudáveis, decorrentes desse padrão de pensamentos. Mas se por outro lado, o alimento mental que caracterize a maioria das nossas horas no dia for de qualidade inferior, nós estaremos em sintonia com os espíritos infelizes e que se sentem torturados. Cuidemos, portanto, do nosso pensamento. Vamos para mais uma questão com os temas abordados nesta manhã. Porque Emmanuel afirma: esforço e prece se completam. Na mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, esforço e oração, Emmanuel nos convida a reflexões muito importantes, tomando, por exemplo, sobretudo, o nosso Mestre Jesus. Em relação a isso, Emmanuel nos diz o seguinte: o trabalho e a prece são duas características das atividades divinas do Mestre. Jesus nunca encerrou a distância Jesus nunca encerrou a distância das criaturas com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que iluminava seu coração, mas cultivou a prece em sua altura celestial. Despedida a multidão, terminado o esforço diário, estabelecia pausa para meditar, comungando com o Pai na oração. Com essa referência,
Emmanuel nos estimula a diariamente juntar ao nosso esforço diário, no trabalho, nas atividades, um espaço reservado à comunhão com Deus através da oração. Porque é aí que nós recebemos subsídios, energias para nos fortalecer cada vez mais na prática do bem. Mais adiante ele acrescenta nessa mensagem: pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. E por isso, esforço e prece completam-se no todo da atividade espiritual. É preciso estarmos cuidando do corpo, cuidando do espírito, nas atividades, no alimento, inclusive, alimentar e fortalecer o corpo material, mas também alimentar e fortalecer o nosso espírito. E o melhor alimento vem através da comunhão, da prece, direcionada ao nosso Pai Criador. Seguindo esse roteiro que Emmanuel nos traz, invariavelmente estaremos nos sentindo cada vez mais fortalecidos e estimulados ao prosseguimento do nosso trabalho na caminhada evolutiva e de progresso durante a nossa encarnação. Temos mais uma questão com os temas abordados nesta manhã. A que consequências nos levam a mensagem Deus primeiro do Espírito Emmanuel? Emmanuel, ao longo da mensagem Deus primeiro, está no livro Caminho Espírita, que foi objeto do momento de meditação. Nos direciona a atenção a um fato por demais importante. É necessário, quando colocamos Deus em primeiro lugar, a reflexão, a análise dos acontecimentos, das atividades com que nos envolvemos no dia a dia, procurando sempre nelas trabalhar a percepção espiritual, o entendimento das leis divinas, trazido a nós pela revelação espírita, e que nos leva a retirar lições e aprendizagem das diversas situações do dia a dia, fazendo desse modo o melhor aproveitamento das nossas experiências no mundo de provas e expiações. Por isso ele nos diz assim, entre outros aspectos nesta mensagem: diante de toda provação e à frente dos próprios erros, busca Deus primeiro. Mesmo diante de enganos e erros, podemos extrair lições e aprendizagens salutares se mantivermos a nossa ligação com as forças espirituais do bem, com Deus, com os benfeitores espirituais. Por isso ele acrescenta: Deus será teu refúgio na tempestade, companheiro na solidão, esperança nas lágrimas e remédio no sofrimento. Então, meus amigos, como é importante mantermos acesa, nas horas que compõem o dia, a nossa ligação pela prece, pelo entendimento das leis divinas, ao longo
das situações, dificuldades ou problemas que nos surjam no dia a dia. Estamos assim chegando aos momentos finais de nosso programa. Agradecidos a todos pela audiência. Se possível, divulguem nosso programa. Estamos aqui todos os dias com vocês na sua Rádio Liberdade. Um bom dia para todos. Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região.